Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar alguns desenhos que eu fiz e que viraram estampas. Eu gosto muito de assistir aqueles vídeos de tour pelo sketchbook e eu resolvi fazer um pouquinho diferente e vou mostrar alguns desenhos que eu fiz em folhas avulsas, porque eu uso bastante aquarela, tinta acrílica e guache, e eu acabo então usando essa folha mais grossa e individual. Mas também tem alguns desenhos nos sketchbooks que eu gosto de praticar e que eu também posso mostrar um dia pra vocês. Mas hoje eu vou fazer esse tour aqui pelas folhas e mostrar o resultado da estampa com essas ilustrações. Eu vou começar mostrando alguns esboços que eu fiz de forma digital no iPad e imprimi numa folha para poder passar através de uma mesa de luz para o papel de aquarela, para daí sim pintar manualmente. Então aqui tem o resultado da pintura em guache, que parece uma impressão, né? E a estampa ficou assim. Essa estampa é muito especial para mim, porque ela fez parte de uma coleção de uma antiga marca minha, e por isso eu tenho até aqui um produto com essa estampa. Mas tinham outros produtos e outras estampas nessa mesma coleção. Agora eu vou mostrar para vocês essa pintura aqui em aquarela, que eu fiz bem despretensiosamente, e eu adoro pintar flores, então eu queria pintar numa paleta mais outonal, com esses tons aqui mais terrosos, e montei essa estampa aqui, toda com esses elementos em aquarela. Eu vou mostrar outra pintura em aquarela. Aqui eu tenho esses dois elementos, que na verdade é uma impressão da pintura que eu fiz, porque eu fiz cada elemento separado. E daí montei aqui uma ilustração para mostrar para cliente. E ela fez para embalagens. Tenho aqui essas embalagens porque eu comprei esses dois produtos, mas eu acabei fazendo outras ilustrações também. Mas aqui no caso eu tenho a maçã com canela e a baunilha. E eu fiz a ilustração e uma outra pessoa fez a estampa. Aqui eu tenho uma outra pintura de folhas, que é para uma estampa de folhagens. Eu não sabia exatamente como que eu iria pintar essas folhas, então eu fiz um teste numa folhinha menor e repliquei aqui um dos elementos, né, que no caso é uma folha, e pintei de 3 formas diferentes para ver qual o estilo que eu pintaria na pintura final. Então eu combinei esses dois estilos aqui e fiz essas pinturas. E ainda fiz umas folhinhas menores rosa para compor com esses dois elementos na estampa final. Daí ficou assim. Aqui eu tenho uma pintura que eu fiz com marcadores, com os marcadores Ohuhu. E aqui a gente tem quase que o rapport finalizado. Para quem não sabe, o rapport é como se fosse um módulo que se repete por toda a superfície, e para isso os lados desse módulo precisam se encaixar. Então aqui é como se fosse um quadrado, né? A maioria das vezes eu faço um rapport quadrado, e todos os elementos que saem para fora do quadrado, não sei se dá para ver aqui, tem uma linha, e os elementos que saírem para essa linha precisam se repetir aqui nesse lado. Então, essa parte de finalização eu acabo fazendo no computador, já que eu também vou ter que recortar cada florzinha dessa para montar a estampa novamente lá no computador. Mas como eu queria que todas as flores quase que fossem diferentes, eu fiz uma por uma e só finalizei daí o rapport por lá. Essa ilustração aqui de bolinhas, que na verdade são cerejas, junto com esse laço, viraram uma estampa para Shein, e elas foram pintadas todas em aquarela também. Aqui eu fiz também, né, um rapport quase que todo, e finalizei lá no computador, mas antes eu fiz o esboço aqui, e esse laço aqui, eu fiz o laço mesmo com uma fita e desenhei para ele parecer mais real. Agora aqui eu tenho uma ilustração com essa estética um pouco mais vintage e com a coloração menos saturada. E eu pensei nessa ilustração mais para usar em uma estampa de decoração. Então é uma estampa bem simétrica, né?
E nessa primeira folha que eu mostrei, eu tenho aqui também os testes de pintura da pétala da flor. E daí aqui eu fiz novamente e a estampa ficou assim. Para vocês entenderem melhor o que é o rapor, aqui eu tenho um rapor manual que eu fiz para testar uma ideia de estampa que eu tinha, então eu fiz bem rapidinho. Ó, ele fica todo amassadinho assim, porque é a forma que eu faço ele manualmente. Depois, quando eu fui fazer a estampa, de fato, eu fiz todos os elementos novamente. E essa estampa ainda mudou de coloração no meio do caminho, ficou em preto e branco, assim, em tons de cinza também. Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês as últimas ilustrações que eu fiz, que inclusive tem aqui o processo de desenvolvimento, eu filmei pra vocês e vou deixar o link ali na descrição pra vocês verem como é que foram feitas essas ilustrações. A primeira é essa daqui, com essas flores de um estilo bem livre na pintura, feita em aquarela. A estampa ficou assim. E as últimas ilustrações são essas aqui, no tema da vida marinha. E a estampa ficou assim. Eu mostrei aqui rapidinho alguns dos desenhos que viraram estampas, mas eu tenho vários outros, se vocês quiserem ver mais alguns. Inclusive tem no sketchbook, tem os desenhos digitais também, que eu faço pintura digital e também viram estampas. Tem os desenhos que viram vetor também depois. E eu posso fazer um outro vídeo mostrando se vocês quiserem. Então, deixem um like para eu saber que vocês querem. E até a próxima!